Novos mares, horizontes, aonde quer chegar, o que quiser. Fala galera, e aí gente, tudo bem com vocês? Se cuidando? Fechando agora o nosso ano letivo, pessoal, Física Moderna. Nós na nossa aula anterior, nós havíamos, no caso, havia comentado com vocês que faria alguns exercícios, pessoal, referente à indução magnética. Mas isso eu vou deixar para nossa revisão lá em janeiro, tá? Agora, atendendo a pedidos, Física Moderna. Gente, eu quero aproveitar essas duas aulas e passar os fundamentos da Física Moderna aí, devido a alguns de vocês me pediram, mandando exercício para que eu resolvesse, eu decidi gravar isso aqui, beleza? Então vamos bem devagarzinho, vamos por partes, né? Como diz a ex-mulher do dono da IOC, vamos devagarzinho aqui com o negócio e vamos por partes. Dentro da física, pessoal, nós temos a diferenciação entre séculos. Até o século XIX, nós tínhamos o que nós chamávamos da física clássica, pessoal. E muitos dos cientistas acreditavam, inclusive Lord Kelvin, pessoal, e entre outros, acreditava-se que tudo que existia na natureza já estava explicado, já estava definido. Sendo que o pai da mecânica clássica, pessoal, eram considerados Aristóteles e Galileu. Com os dois pensadores, toda a física clássica foi estabelecida a partir do decorrer do pensamento desses dois. Porém, tinha um experimento, pessoal, que apareceu ainda no século XIX, chamado experimento de Maxwell e Morley, que dizia que dependendo do referencial, nós víamos fenômenos distintos. E isso era o pensamento de Aristóteles e Galileu, mas apareciam grandezas físicas que até então eram definidas como imutáveis, independente do referencial, eram variáveis. Esse experimento que Maxwell Bohr fez, pessoal, vendo que a luz viajava com velocidades arreferenciais de maneiras diferentes, estabeleceu uma pulga atrás da orelha. E essa pulga atrás da orelha foi onde nós abrimos então o nosso capítulo de Física Moderna, a partir do século XX, com Max Planck e Albert Einstein, pessoal. A brincadeira da gente começa da seguinte forma. Com alguns experimentos, nós tínhamos dúvidas dentro da física moderna sobre a natureza da luz. E é aqui o nosso pressuposto inicial, gente, a nossa dúvida dentro da física moderna inicial. Nós não sabíamos corretamente definir se a luz era uma onda ou se era uma partícula. Muitos cientistas afirmavam que a natureza da luz era a natureza ondulatória. Dentro deles, pessoal, os principais que vocês não podem esquecer o nome. Huygens, Christian Huygens e Young, pessoal. Esses dois cientistas, com um experimento de difração em fendas, aquele que nós vimos em sala de aula, pessoal, difração de fenda dupla, acreditava-se que a luz possuía uma natureza ondulatória. E como nós definimos uma onda, pessoal? Com o comprimento de onda lambda e frequência f. Mas Max Planck, devido a uma ideia que ele teve, pessoal, chamou atenção para a luz não era a ideia de onda, e sim de corpúsculo, de partícula. E essa briga perdurou por muito tempo, pessoal. Qual era a natureza da luz? Será a onda, apoiada pelos experimentos de Christian Huygens e Young, lá de difração, ou se era a ideia de Max Planck e de Albert Einstein, que mostrava que a natureza tinha uma luz corpuscular. Então essa briga perdurou e muita gente boa entrou, pessoal. Uns apoiando Huygens e Young e outros apoiando Max Planck e Albert Einstein. Mas aí, onde que surgiu a ideia de Max Planck? Max Planck teve uma ideia, mas até então ele não conseguiu comprovar essa ideia. Coube a Albert Einstein, pessoal, comprovação da teoria de Max Planck. E qual foi a ideia de Max Planck, pessoal? A tal teoria dos quanta. Essa aula, preciso que vocês relembrem radiação térmica.
Eu preciso que vocês lembrem de radiação térmica, pessoal. Então vamos aqui, ó, primeiro começar com a ideia de Planck, a tal teoria dos quanta. E como que se estabelece essa teoria, pessoal? Planck imaginou aquela radiação térmica emitida por corpos negros. Aquela radiação térmica ele imaginou como sendo partículas. Então, quando nós estudamos radiação térmica emitida por um corpo, pessoal, um corpo em alta temperatura, vamos colocar aqui, ó, um corpo quente, um corpo quente emite as suas radiações. Planck acreditava que essas radiações térmicas, pessoal, saíam do corpo de maneira descontínua, o que contraria a ideia ondulatória. Em onda, a energia se propaga de maneira contínua através dela. Já na teoria corpuscular, essa radiação térmica vai em porções. Isso quer dizer que ele emite porções de radiação para, emite porções de radiação para, emite para e assim por diante. Só que a peça-chave, porém, onde ele não conseguiu mostrar, coube a Einstein provar, ele acreditou que essas radiações eram emitidas junto a partículas. E essas partículas que eu estou pintando em preto aqui, pessoal, são partículas que não possuem massa. São o que nós chamamos de fóton. Esses fótons que são emitidos com a radiação térmica, possuem energia. E a energia de cada um dos fótons é o que nós chamamos de quanta. Por isso o nome teoria das quanta, pessoal. Cada fóton carrega consigo um quanta de energia. E essa energia é medido pela célebre equação de Max Planck, que diz que, pessoal, a energia de um único fóton, essa expressão é unitária para cada fóton, tá? A energia que esse fóton 1, que esse fóton 2, que esse fóton 3 carrega, é dado por uma constante, que modestamente ele colocou o nome dele, a tal constante de Planck, vezes a frequência emitida por essa radiação térmica. Essa energia é o que nós chamamos, pessoal, de quanta. É a energia de cada um dos fótons. Cada fóton carrega um quanta de energia. A constante de Planck, vamos colocar aqui, existe valores, né, gente? Constante de Planck é dado por um H, pessoal, que assume valor de 6,63 vezes 10 a menos 34 Joule vezes segundo, ou ainda 4,14 vezes 10, pessoal, a menos 15 elétron-volts vezes segundo. É lógico, a gente não precisa se preocupar com constantes, mas é bom colocar que são duas unidades de energia, adotando que 1 elétron-volts equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Nós passamos de joule para eletron-volts, tá, pessoal? Só fizemos a conversão aqui, ó. Essa, então, é a constante de Planck. E o F é a frequência da radiação térmica. Frequência da radiação térmica. Foi uma ideia muito genial que Planck, mas ele não conseguiu demonstrar essa ideia, pessoal. A energia, lógico, né, gente, no sistema internacional é dado em joule, né?
O SI é dado em joule, porém aparece em outras unidades, o eletronvolt, tá? Essa quanta de energia é dado em joule. Foi o primeiro passo para a afirmação de Planck, pessoal, dizer que a luz possui uma natureza corpuscular. São esses fótons que vão junto com a radiação. Esses fótons, porém, não possuem massa, gente. Eu quero que vocês imaginem uma bolinha, um pacotinho de energia, mas que não possui massa. E esse pacotinho de energia interage com a matéria. Foi a grande sacada de Albert Einstein. Foi aqui que ele ganhou, pessoal, o prêmio Nobel em 1921. Einstein não ganhou o prêmio Nobel com a teoria da relatividade, o assunto da nossa próxima aula. Ele ganhou, pessoal, devido ao efeito fotoelétrico. Foi se apoiando na ideia de Max Planck, que Albert Einstein fez e demonstrou o tal efeito fotoelétrico. Ele conseguiu provar essa ideia de Max Planck, pessoal. Mas como ele provou isso? Muito carinho com isso aqui. Albert Einstein, pessoal, pegou uma placa metálica. E essa placa de metal... Deixa eu colocar aqui a placa. Tem que ser de metal. Não pode vir a ser um outro material. Precisa ser de metal. E sobre essa placa de metal, ele resolveu incidir uma radiação térmica. Olha só, ele pegou então essa radiação emitida por corpos, né, o tal do fóton que eu fiz em preto ali, e ele viu que em determinadas situações, esses fótons, quando lançados, pessoal, na placa metálica, vou colocar aqui os fótons, que possui esse quanta de energia, em determinadas situações, ele arrancava elétrons. Os elétrons saltavam dessa placa, pessoal. Ah, isso é colisão. E colisão só acontece entre partículas. Foi por isso que Planck e que Albert Einstein afirmaram veementemente, pessoal, que a luz tinha uma natureza corpuscular. Ele imaginou que esse pacotinho de energia, uma bolinha, batia numa bolinha de elétrons e esse elétron eram ejetados com uma energia cinética. Energia cinética. E eu quero que vocês pensem bem tranquilinho aqui, pessoal. Esses fótons possuem uma intensidade de energia, que é o que nós chamamos de quanta. E igual a H vezes F. Mas não é qualquer frequência que arranca elétrons desse metal. Cada metal, o alumínio, o ferro, o cobre, o ouro, o zinco, pessoal, possui uma frequência mínima a ser atingida para que o elétron saia. Essa frequência mínima gera uma energia mínima necessária para que você arranque elétrons. Essa energia que cada metal tem na ideia de sustentar o elétron é o que nós chamamos de função trabalho. Função trabalho. E essa função, essa energia que cada metal tem no intuito de segurar o elétron em si, é dado pela constante de Planck vezes um F0.
O F0 é a frequência mínima que tem que ser atingida por um fóton para que arranque os elétrons. Nós chamamos essa frequência de corte. O efeito fotoelétrico só acontece se essa frequência incidente for igual ou maior que a frequência de corte. Se essa frequência F for menor que a frequência de corte, pessoal, a energia incidida no fóton, pelo fóton, o tal do quanta, não é suficientemente grande para arrancar a função trabalho. O efeito fotoelétrico não acontece. E uma coisa muito importante. Gente, a peça-chave, isso aqui todo e qualquer vestibular, eles fazem sempre a mesma pergunta sobre isso. Você aumentando a frequência, Marcos, eu tenho um F que é maior que a frequência de corte, então já vai acontecer o efeito fotoelétrico. Se você aumentar a frequência, a energia cinética aumenta. Quanto maior a frequência, maior é a energia cinética que o elétron ejetado adquire. Mas e se você aumentar a intensidade? Ao invés de um único fóton, Marcos, você lançar 2 fótons ou 3 fótons nessa placa metálica. Aumentando assim a intensidade dos fótons, pessoal. Se você aumentar a intensidade dos fótons, você não aumenta a energia cinética. Isso é uma pegadinha que todo mundo se arrebenta. Aumentando a intensidade, você não aumenta a energia cinética dos elétrons ejetados. Aumentando a intensidade, pessoal, você aumenta o número de elétrons que são ejetados. Aumentando, eu quero que vocês coloquem essa observação aí, pessoal. Aumentando-se a energia incidente, a intensidade, você aumenta o número de elétrons ejetados. Para aumentar a energia cinética, ou seja, a velocidade com que esses elétrons são arrancados da placa, você tem que aumentar a frequência. E não, porque essa fórmula não é unitária. Pessoal, você tem uma energia de um fóton, outra quanta, né? Outro quanta de energia do outro fóton, outro quanta. Mas essa fórmula é unitária. Quanto maior essa energia, mais número de elétrons arranca. Para aumentar a velocidade com que ele sai, você tem que aumentar o F desse fóton, o F desse fóton, o F desse fóton. Aí ganha-se energia cinética. Muito tensão quanto a isso. Aumentando a intensidade, não aumenta a energia cinética. Aumenta o número de elétrons arrancados. Mas é lógico que eu preciso colocar isso aqui, ó. Só acontece o efeito fotoelétrico se a frequência incidente for maior que a frequência de corte. E aqui nós temos um gráfico disso aqui, tá, pessoal? O gráfico do efeito fotoelétrico. O gráfico do efeito fotoelétrico relaciona energia cinética com frequência. Cada um dos metais já possui uma energia cinética, ou seja, uma função trabalho, tá, pessoal? Não é qualquer frequência que você adquire energia cinética. Você tem que chegar na frequência de corte. Então a gente sempre faz um gráfico assim, ó, vou fazer em azul. Até esses valores de energia, você tem essas frequências. Ó, valor de energia, um valor de frequência. Valor de energia, um valor de frequência. Só vai acontecer o efeito fotoelétrico a partir do momento que você chegar na frequência de corte. A partir daí, acontece a energia cinética. Os elétrons são ejetados da placa. Esse é o gráfico do efeito fotoelétrico, pessoal. Mas e as contas disso, Marcos? Onde Einstein ganhou em 1921 o seu prêmio Nobel, gente. Ele disse que a energia cinética com que os elétrons são ejetados da placa é
a energia do quanta incidente menos a função trabalho, gente. Esta é a equação que forneceu a Albert Einstein o prêmio de $1 milhão do Prêmio Nobel de 1921, gente. Onde energia cinética é a energia do quanta, HF, menos a função trabalho, HF0, que é a frequência mínima, né? Frequência de corte, tá? O F0, frequência de corte. Mas tinha muita gente boa na brincadeira, pessoal. Muita gente boa na brincadeira. E essa briga durou um bom tempo. Nós vamos na ideia, no pensamento de Christian Huygens e Young com seu experimento de difração, ou vamos acreditar no novo experimento, o efeito fotoelétrico? Luigi de Broglie, pessoal, ficou no meio do caminho, ele ficou em cima do muro. Ele falou, cara, tem muita gente boa defendendo a teoria corpuscular e muita gente boa defendendo a teoria ondulatória. Foi aí então que ele criou a dualidade da partícula. E como nós definimos uma onda? Como eu havia dito para vocês, uma onda é definida como? Com comprimento de onda, com frequência e energia. Já corpúsculo é definido como massa e quantidade de movimento, pessoal. Uma próxima equação, na ideia de Louis de Broglie, deixa eu mostrar aqui, né? Dualidade da partícula. Dualidade da partícula. Ele pensou o seguinte: como relacionar as duas teorias, pessoal? E para isso ele precisava envolver comprimento de onda, que classifica a luz como uma onda, e quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade. Massa é teoria corpuscular. Então ele fez esse raciocínio. Se nós sabemos que energia, dada pela equação de Einstein, que a gente vai ver logo mais, tá, pessoal? É dado por massa, velocidade da luz ao quadrado. E quantidade de movimento, pessoal, é dado por massa vezes velocidade. Aqui todas velocidades da luz, né? Olha só como juntar essas duas expressões. Juntando, isso daqui, pessoal, é quantidade de movimento vezes velocidade, não é? Energia é massa vezes velocidade, porque é o quadrado. É quantidade de movimento vezes velocidade. Mas energia, pessoal, quantidade de movimento, ficamos com a teoria corpuscular. Mas energia também é a constante de Planck vezes a frequência. Quantidade de movimento vezes a velocidade. Da equação fundamental da ondulatória, V, ou C no caso aqui, né, velocidades relativísticas, não é o comprimento de onda vezes a frequência? Então, no lugar dessa frequência, olha o que ele imaginou. Posso colocar C por lambda. Gente, ficamos que a constante de Planck, C sobre lambda, é igual à quantidade de movimento vezes C. Nossa! Olha que nó apareceu na cabeça, pessoal. Apareceu as duas grandezas que definem onda e quantidade de movimento. Para quem não lembra o que é quantidade de movimento, né, gente? É massa vezes velocidade, tá? Vou colocar aqui, massa, velocidade sobre o comprimento de onda. Olha só a loucura que ele pensou. Nós definimos, então, como onda, mas simultaneamente definimos como partícula. Massa quem tem é partícula, comprimento de onda quem tem é onda. Gente, essa foi a grande sacada de Louis de Broglie. Em alguns fenômenos nós trabalhamos a luz como onda, lá em difração, lá em interferência. E em outros fenômenos nós trabalhamos a danada da luz como partícula.
o efeito fotoelétrico, gente. Essa foi a grande sacada. A equação que deu o prêmio a Louis de Broglie, tá, pessoal? Ele só isolou o lambda. Lambda é igual a constante de Planck, massa vezes velocidade. Essa, então, é a expressão da dualidade da partícula. Envolve lambda, que é a característica de onda, e o m, que é a característica de corpúsculo. Fechamos a nossa primeira aula aqui, pessoal, e daqui a pouco nós começamos com a teoria da incerteza de Heisenberg, não Heisenberg, tá? Heisenberg, e teoria da relatividade restrita imposta por Einstein. Até daqui a pouquinho, gente. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar, o que quiser.